Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Jiv ki Jai, Radha Govinda Jiv ki Jai, Radha Madhava Jiv ki Jai, Radha Vinoda Bihari Jiv ki Jai, Jalila Vishnu Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Om Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Shri Gurudev ki Jai. Nitalira Bhavistam Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Govinda Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Rasakshadhar Goswami Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishiman, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Param Gurudev ki Jai, Nitalira Bhavistam Paramahansa Shri Guru Kishoridas Babaji Maharaj ki Jai, Nitalira Bhavistam Satchidananda Shri Bhakti Vinod Thakur ki Jai, Nitalira Bhavistam Vaishnava Sarvam Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai, Shri Guru Vedanta Chai, Shri Baladev Vijabhushana Prabhu ki Jai, Shri Rasikacharya Vishnu Chakravarti Thakur ki Jai, Shri Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Chai ki Jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu ki Jai, Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Shad Goswami Prabhu ki Jai, Shri Sarupa Damodara Rai Ramananda Adi Shri Gaura Parshad Govinda ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Kaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaura Bhaktavinda ki Jai, Shri Antardip Mahapurusi Mantadip Kodamadip Maladip Koladip Ritudip Janadip Modadumadip Udvadi Patmi Kashinavadip Ram ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Govardhana Dvadashavanatmika Shri Brajamandala ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi ki Jai, Shri Jagannath Paladeva Subhadra Sudarshana Chakra Jiv ki Jai, Nishinha Bhagavan ki Jai, Bhakta Prabha Shri Prabhu Maharaj ki Jai, Charan Sampadai ki Jai, Kari Mata Raj Shri Chaitanya Mata ki Jai, Shri Bhajiviyata ki Jai, Shri Hridaya Mandir ki Jai, Shri Harinama Sankirtana ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda ki Jai, Samagata Bhakta Vinda ki Jai, Shri Nitai Go Premanandi Hari Hari Bol. Então nós vamos começar, como sempre, cantando para Gurudev. Shri Guru Charana Padma, Shri Guru Charana Padma, Kevala Bhakti Saga, Shri Guru Charana Padma, Kevala Bhakti Saga, Bando Mui Savadana Mate, Bando Mui Savadana Mate, Janhara Prasade Bhai, Bhavato Jan, Janhara Prasade Bhai, Bhavato Jan, Krishna Prapti Hoy Hoy Krishna Prapti Hoy Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Kya, Guru Mukha Padma Vakya Chitte Te Koriya Kya, Ana Kori Ho Mani Asha, Ana Kori Ho Mani
Cham Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Rati Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Rati Deprashade Pure Sarva Nasha Deprashade Pure Sarva Nasha Chakudana Jilo Je Jame Jame Prabhu Se Chakudana Jilo Je Jame Jame Prabhu Se Divyagana Hriday Prakashita Divyagana Hriday Prakashita Prema Bhakti Jaha Hoite Agi Jagi Nasanja Prema Bhakti Jaha Hoite Agi Jagi Nasanja Dedegai Jahara Charita Dedegai Jahara Charita Shri Guru Karuna Sindhu Agama Janara Bandhu Guru Karuna Sindhu Agama Janara Bandhu Lokana Kerivana Lokana Adla Kerivana Aham Prabhu Korandayo Deho More Padachaya Aham Prabhu Korandayo Deho More Padachaya Tupade Lohi Sharana Ebeda Shadu Shruti Bhuvana Prabhupada Patita Pavana Gurudev Patita Pavana Gurudevaya Vajaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Patita Pavana Shri Gurudev Jai Hare Hare Kabe Mora Hare 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 Kabe Mora Hare Nadina Vimala Vaishnave Rati Upajibe Basana Hoi Bhekshina. Então a canção é Bimala Vaishnava. Hari Hari Kabe Mora Habe Nadina Hari Hari Kabe Mora Habe Nadina Vimala Vaishnave Rati Upajibe Basana Hoi Bhekshina Vimala Vaishnave Rati Upajibe Basana Hoi Bhekshina Hari Hari Kabe Habe Nadina Hari Hari Kabe Mora Habe Nadina Hari Hari Kabe Mora Habe Nadina Antare Bahire Sama Vyavahara Yamani Manada Habo Antara Bahire Sama Vyavahara Yamani Manada Habo Krishna Sankirtane Shri Krishna Marane Satatama Jiyatabo Krishna Sankirtane Shri Krishna Marane Satatama Jiyatabo Hari Hari Kabe Mora Habe Nadina Hari Hari Kabe Mora Habe Nadina Ede Rakiya Yadiya Sikoribo Jivana Japana Lage
Edehera kriyaya vyase koribo jivana japana lage Shri Krishna bhajane anukula jahe tahe habuyano rage Shri Krishna bhajane anukula jahe tahe habuyano rage Hare Hare Kabe Mora Habe Heno Dina Hare Hare Kabe Mora Habe Heno Dina Bhajane Raja Pratikulata Jida Bhaviteya Gibo Bhajane Raja Pratikulata Jida Bhaviteya Givo Bhajite Bhajite Samaya Shile Deho Chajiyo Jivo Bhajite Bhajite Samaya Shile Deho Chajiyo Jivo Hare Hare Kabe Mora Habe Heno Dina Hare Hare Kabe Mora Habe Heno Dina Akati Vinoda Eya Shakuri Bosiya Goduma Bhane Bhakati Vinoda Eya Shakuri Bosiya Godruma Bhane Kabulgi Palage Yakunayantare Sada Kande Sangopani Kabulgi Palage Yakunayantare Sada Kande Sangopani Hare Hare Kabe Mora Habe Heno Dina Hare Hare Kabe Mora Habe Heno Dina Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Thakur hai Thakur hai Thakur hai Thakur hai Jaya Vaishnava Thakur Jaya Shri Gora Rupa Guna Varnana Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Balava Radhana Yakana Garasha Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Balava Radhana Yakana Garasha So Sachidandana Nandiya Purandara So Sachinandana Nandiya Purandara Suramuni Gana Mano Mohanadam Suramuni Gana Mano Mohanadam Jaya Nija Kanta Kanti Kalevaram Jaya Jaya Preyasi Bhava Vinoda Jaya Nija Kanta Kanti Kalevaram Jaya Preyasi Bhava Vinoda Jaya Braja Sahachari Lochana Mangala Jaya Braja Sahachari Lochana Mangala Jaya Najiya Vasimaya Namoda Jaya Najiya Vasinaya Namoda Jaya Jaya Shridam Sudama Subalajun Prema Vadana Navagana Rupa Jaya Jaya Shridam Sudama Subalajun
Prema Vadana Navagana Rupa Jaya Ramaji Sundar Priya Sahachara Jaya Ramaji Sundar Priya Sahachara Jaya Jagamohana Gauraya Rupa Jaya Jagamohana Gauraya Rupa Jaya Yati Bala Rama Priya Nuja Jaya Jaya Nityananda Yananda Jaya Yati Bala Rama Priya Nuja Jaya Jaya Nityananda Yananda Jaya Jaya Sajangana Bhaya Bhandana Jaya Jaya Sajangana Bhaya Bhandana Govinda Dasa Yashayanu Banda Govinda Dasa Yashayanu Banda Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Balavam Radhanayaka Nagara Sham Jaya Nanda Nandana Gopi Jana Balavam Radhanayaka Nagara Sham So Sachinandana Najiya Purandara So Sachinandana Najiya Purandara Suramuni Gana Mano Mohanadam Suramuni Gana Mano Mohanadam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Satchidananda Jaya Gaura Hare Satchidananda Jaya Gaura Hare Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hare Satchidananda Jaya Gaura Hare 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 Jai Satchidananda Gaura Hare Jai Nityananda Prabhu Ki Jai Só tô procurando aqui uma canção muito linda. Não tô achando. Mas vou achar. Se for a chave. Não. Não era para aqui, era para estar aqui. Krishna Murari, Shri Krishna Murari.
Eu não tô achando. Só mais um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Sukira Lagia Tabitava Pada Yogi Kabihabi Shuddhabhakta Durunita Hari Hari Nama Krishna Hari Nama Truva Narada Muni eu pensei que tinha aqui nesse livro. Tudo bem, não tem. Deve ter, mas não está marcado. Então a gente vai cantar Nama Sankirtana Hari Haraya Nama Krishna Rishila Narottam Das Thakur. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Simadhusudan Giridhari Gopinata Madhava Mohan Gopala Govinda Ram Simadhusudan Giridhari Gopinata Madhava Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Guru Vaishnava Bhagavata Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raguna Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raguna Shri Rup Shri Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Echai Gosai Kori Charana Vandana Jaha Hoite Vigna Nasha Abhishta Puran Echai Gosai Kori Charana Vandana Jaha Hoite Vigna Nasha Abhishta Puran Echai Gosai Jara Mui Tara Dasa Sabara Padareno Mura Puchagaya Echai Gosai Jara Mui Tara Dasa Sabara Padareno Mura Panchaga Dandira Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy Eya Vilash Dandira Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Janame Hoy Eya Vilash Echai Gosai Jabe Bhaje Koi Lavas Radha Krishna Nitya Lila Kori Lapaka Echai Gosai Jabe Bhaje Koi Lavas Radha Krishna Nitya Lila Kori Lapaka Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Pujai Aman
Anande bolo Hari Bhaja Vrindavan, Shri Guru Vaishnava Pade Bhaja Yaman, Shri Guru Vaishnava Pada Padma Korias, Nama Sankirtana Kohe Narottama Das, Shri Guru Vaishnava Pada Padma Korias, Nama Sankirtana Kohe Narottama Das. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachinandan, Jaya Gaura Hari, Sachinandan, Jaya Gaura Hari. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shila Gurudev Pachita Pavana Ki Jai, Shila Prabhupada Pachita Pavana Ki Jai, Upanuga Gurvaga Ki Jai, Nitai Gopiamanandi. Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tad Bhaktaya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale, Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swa Padantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Vihina Aparadha Lakshai, Shitaścha Kamadi Taranga Madhi, Kripa Maitvam Sharanam Prapanam, Vinde Namaste Charanara Vindam, Vinde Namaste Charanara Vindam, Vinde Namaste Charanara Vindam. Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radhe Shyam. Então, em primeiro lugar, as boas-vindas para todos vocês ao Hridaya Mandir, o templo do seu coração. Eu gostaria de começar hoje lendo um trecho muito lindo de um livro lindíssimo do nosso querido e amado e eterno Srila Gurudeva, em que ele
descreve alguns aspectos dulcíssimos de Krishna. Porque nós estamos para começar o nosso estudo da Bhagavad Gita, e nesse estudo da Bhagavad Gita vocês devem saber que Krishna está atuando como quadrigário de Arjuna, né? E Krishna, nesta época em que ele tem esse diálogo com Arjuna, há cerca de 5.000 anos, ele não está em Vrindavana. E ele então, se alguém quiser entrar no Hridaya Mandira, se algum de vocês quiser entrar no Hridaya Mandira, fiquem à vontade. Opa, peraí. Piriri. Enfim, vocês que estão assistindo, se alguém que está assistindo que gostaria que pudesse entrar no Hridaya Mandir para ser um anfitrião. Mas enfim, então Krishna, ele está no meio desses dois exércitos, milhões de soldados. O conjunto dos soldados chega à casa dos milhões, e dentro de pouco tempo vai começar essa guerra que se chama Guerra de Kurukshetra. E quando Krishna está com Arjuna, como quadrigário de Arjuna, ele está muito longe de Vrindavana. E ele vai ter uma conversa muito importante com Arjuna, que é o tema, na verdade, do nosso encontro de hoje. E essa conversa ela está registrada no Mahabharata. E é um capítulo, é um canto do Mahabharata chamado Bhishma Parva, né? Então, neste canto do Mahabharata chamado Bhishma Parvata, Krishna transmite a Arjuna o que ele mesmo chama da imperecível ciência do yoga, né? E ao transmitir a Arjuna a imperecível ciência do yoga, ele faz com que Arjuna se liberte de todas as dúvidas, de todos os temores, e principalmente ele conduz Arjuna à percepção de si mesmo, de Arjuna, do próprio Arjuna, e concomitantemente a percepção de Krishna, né? Então Arjuna, por ouvir esses ensinamentos intemporais de Krishna, ele finalmente toma uma decisão a respeito daquele dilema que ele está vivendo. Mas, como eu estou falando para vocês, nesse momento, Krishna, ele está longe de Vrindavana, né? E, como o Shastra diz, né, tem um verso muito famoso que diz que Krishna nunca sai 1 milímetro sequer de Vrindavana. Então, na verdade, a gente pode entender com isso que quando Krishna está em outros lugares, tais como Mathura, Dwarka, Kurukshetra, no campo de batalha de Kurukshetra, este Krishna que está presente nesses outros lugares que não Vrindavana, este Krishna é uma manifestação do Krishna original, que se chama Brajendra Nandana Krishna, também se chama Govinda, Gopala. Então, este Brajendra Nandana Shri Krishna é um eterno morador de Vrindavana. E ele em Vrindavana está sempre se relacionando em amor divino com Srimati Radhika, Srimati Radharani, ou Shri Radha Thakurani,
ou Vrishabhanu Nandini. Ela tem tantos nomes, né? Vrishabhanu Nandini, Govinda Nandini, Premadhana Shrimati Radhika e assim por diante. Então ele está se relacionando com Shrimati Radhika, com Vishaka, com Lalita, com as outras vaqueirinhas, as gopis. Ele está se relacionando com sua mãe, Yashoda Maia, com Nanda Maharaj, seu pai, com Rohini Devi, que também cultiva, que também alimenta por ele esse amor de mãe, Rohini Devi. Ele está se relacionando com Shridam, Subal, Madhumangala e muitos outros amiguinhos. Ele está se relacionando com suas vaquinhas, e todo dia ele chama as vaquinhas, para cada uma delas ele dá um nomezinho bem fofinho, e ele se relaciona com todos os seres vivos que estão em Vrindavana, né? Mas o que eu estou tentando contextualizar para vocês no meu raciocínio, que como faixa bônus, como brinde para vocês que estão assistindo, que estão participando, eu gostaria de ler esse trecho, esse livro lindíssimo que se chama Shri Prema Samput, né? Prema Samput, ou seja, uma tradução em português poderia ser Samput, ou seja, o tesouro, o baú todo cravejado de joias, bem lindinho, que é um tesouro. E que tesouro é esse? É Prema Samput, o tesouro de Prema, do amor divino, né? Então, este texto, ele apresenta uma história lindíssima em que Radha e Krishna estão tendo uma conversa muito especial. Mas eu vou ler só para vocês ficarem com água na boca e depois quererem saber mais sobre o conteúdo desse livro lindíssimo. Eu só vou ler uma descrição que o nosso querido Gurudeva faz de Krishna. Este Krishna, que é o Krishna original de Vrindavana, que é chamado de Swayam Bhagavan, a suprema personalidade divina original, né? Então, o nosso Gurudeva descreve aqui Brajendra Nandana, a forma de Brajendra Nandana Shri Krishna consiste em doçura pura, pura doçura, doçura pura, pura doçura. O seu humor de doçura que rouba os corações se manifesta mesmo quando a opulência, a Aishwarya, está manifesta em seus passatempos ao matar demônios. Portanto, os humores de oscilação, de crookedness, oscilação de zigue-zague e assim por diante de Krishna são docíssimos. A forma de Shri Govinda, Krishna, é assim lotada, é saturada de raça, de doçura. E os movimentos de todos os membros de seu corpo fazem com que surjam ondas de bem-aventurança. Ele intensifica o amor de suas amadas gopis por intermédio dos seus relacionamentos zigue-zagueantes, da oscilação dos seus humores e de outras qualidades. Se Shri Krishna não manifestasse qualidades tais como esta oscilação de humores, o amor das gopis não manifestaria as ondas de Vyabhichari Bhavas e outros humores transcendentais de êxtase, muito menos as etapas de Khandita e assim por diante, que são diferentes etapas na expressão do amor divino das gopis, as vaqueirinhas de Vrindavana, por seu eterno amado Krishna. E deste modo, a grandeza do seu amor, ou a grandeza do amor das gopis, não teria sido revelada ao mundo. Shri Krishna mostra o seu anseio por se encontrar com suas amadas gopis e deste modo concede bem-aventurança ilimitada a seus corações. Quando elas desejam fazê-lo feliz, oferecendo-lhe tudo que elas têm a ele,
Shri Krishna demonstra a sua avidez por desfrutar daquela oferenda de todas as maneiras. Shri Govinda é a personificação da bondade imaculada. E surgem espontaneamente desejos no seu íntimo, no íntimo de Krishna, para corresponder ao amor de seus devotos. Sem isto, o amor não pode crescer. O amor de seus devotos. Então aqui o nosso querido Gurudeva é um grande poeta Vaishnava, um grande santo, um grande sábio, um grande erudito, um grande pai, um grande amigo e também um gigantesco poeta Vaishnava. Ele está descrevendo com essa linguagem tão poética as glórias de Krishna e as glórias do amor dos devotos de Krishna por Krishna, né? Então, assim, enquanto isso, no campo de batalha de Kurukshetra, Krishna também quer mostrar para Arjuna que é este amor, ou quer mostrar para Arjuna que este amor é, como dizer assim, o modus vivendi, ou melhor dizendo, é a causa fundamental da existência, o motivo por excelência de se existir, né? Então, como a gente pode ver aqui no 9º capítulo da Gita, verso 32. Verso 32. Só um minutinho. Não é 32. Perdão, verso 34. Krishna vai falar praticamente o mesmo conteúdo filosófico, o mesmo conteúdo esotérico em 2 versos, que são o verso do capítulo 9, número 34, e o verso do capítulo 18, número 65. Peraí, vamos ver, vamos confirmar aqui. Verso... Isso, 65. Então, eu vou ler para vocês as 2 versões das palavras de Krishna que estão eternamente registradas nesses 2 versos, que emanam do coração de Krishna. Ele fala: Manmana bhava mad bhakto mad yaji man namaskuru mam evaishasi yukto evam atmanam matparayana. Então, esta primeira versão desse mesmo conteúdo transcendente comunicado por Krishna a Arjuna está nesse 9º capítulo, verso 34. Ele diz: ocupa a tua mente sempre em pensar em mim. Torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então Krishna está dando aqui para Arjuna uma fórmula mágica para ele transcender toda aquela situação que ele estava experimentando ali no meio dos 2 exércitos. E ele está não só apresentando essa fórmula mágica para ele transcender para ele transcender aquela situação enigmática que ele estava vivendo. Mas Krishna também, nesse verso, como o nosso querido Gurudeva esclarece, ele dá para Arjuna muito mais do que ele está precisando naquele momento. E ele usa Arjuna como um instrumento para que esse muito mais que Arjuna recebe naquele momento esteja eternamente disponível para todos nós, por extensão,
da mesma ideia, né? Então ele fala assim: ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Ele fala manmana bhava, né? Manmana, e depois bhava madbhakto, torna-te meu devoto. Primeiro ele fala: pensa em mim sempre. Depois, torna-te meu devoto. Depois, madhyadi manamaskuru. Na ordem aqui, na verdade, ele fala primeiro madhyadi, me adora, e depois namaskuru, oferece-me, presta-me reverências. E aí ele tá falando dessas atividades, né? Que é pensar nele, tornar-se seu devoto, prestar-lhe reverências e adorá-lo, né? São 4 atividades. E ele conclui o verso dizendo: se você estiver completamente absorto em mim, se você estiver absorto por completo em mim, com certeza você virá a mim, né? Então aqui Krishna está implicitamente se referindo a Goloka Vrindavana, né? Está se referindo a Goloka Vrindavana. O reino, a sua morada eterna, que não tem a ver com aquele lugar chamado Kurukshetra, onde ele está conversando com Arjuna. E também não tem a ver, sim, não tem a ver, ou seja, que é diferente de Kurukshetra, o lugar onde ele está com Arjuna, que é diferente de Dwarka, o lugar onde Krishna atua como rei e tem muitas rainhas e muitos filhos. É diferente de Mathura, onde Krishna se relaciona com Devaki, Vasudeva, Ugrasena, né? Akrura, né? E também é diferente em que outros lugares Krishna esteve enquanto esteve no planeta. Ele basicamente esteve em Vrindavan, depois ele foi para Mathura, e depois ele foi para Dwarka, e algumas vezes ele viajou para outros reinos, mas ele fez viagens apenas circunstanciais, né? Enfim, este lugar ao qual Krishna implicitamente se refere neste verso, ao dizer Atmanam Matparayana, Eva Eshyasi, Mam Eva Eshyasi. Ele está dizendo que se você estiver completamente absorto em Krishna, realizando essas 4 atividades que ele próprio menciona, você com certeza irá ao encontro dele em Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavana é o centro do reino transcendente, né? Então você tem o reino transcendente, tem a forma de uma flor de lótus gigantesca, e no verticilo dessa flor de lótus gigantesca, o verticilo seria o centro dessa flor de lótus com ilimitadas pétalas, mas no centro dessa flor de lótus está a morada eterna de Krishna, de Radha, de Nanda Maharaj, de Yashoda Maiya, Vishaka, Lalita, Chitra, né? Então esse é o centro do reino transcendente. Então Krishna está fazendo uma promessa para Arjuna, e por extensão da mesma ideia ele está fazendo uma promessa para você, para mim, para todos aqueles que fazem o quê? Que ocupam a mente em pensar nele, que se tornam seus devotos, que lhe prestam reverências toda vez que você chega num lugar onde Krishna esteve, num lugar onde Krishna está representado, como aqui nós temos Gaur, Nitai e Giriraj. Toda vez que você chega num lugar como este, você presta reverências, você toca
com a sua cabeça no chão, em reverência, em respeito a Krishna, que é nosso Istadeva, que é o Mahaprabhu, nosso Istadeva, nossa deidade adorável. E também todo aqueles entre nós que adoramos Krishna, oferecemos incenso, oferecemos o alimento a Ele, oferecemos água, flores, lamparina de ghee, né, com mechinhas de ghee, oferecemos um monte de ingredientes, mas especialmente oferecemos Hridaya, né, oferecemos o nosso coração. Né? Então, toda vez que a gente fizer essas 4 atividades, realizando essas atividades como uma atividade interna, por isso nós estaremos absortos nele, ele garante para a gente que mais cedo ou mais tarde nós vamos ao encontro dele no mundo transcendental. Né? E aí também no outro verso em que Krishna reforça esta mesma ideia, ele vai dizer: Manmanabhava madbhakto madhyaji manamaskuru mamevaisha satyante pratijani priyosime. Então aqui Krishna ele fala exatamente a mesma coisa até a palavra evaishyasi, porque depois ele muda, em vez de ele falar yuktoaivam, ele fala satyante. Em vez de ele falar atmanam atparayana, ele fala pratijani priyosime. E aí ele inclui um dado muito importante, priyosime. Ele fala, de novo ele fala, né, traduzindo todas as suas palavras: pensa sempre em mim, número 1, torna-te meu devoto, adora-me e presta-me tuas homenagens, ou presta-me reverências. 4 atividades. Assim virás a mim impreterivelmente. Se você praticar este processo de pensar em Krishna, tornar-se devoto de Krishna, adorá-lo e oferecer-lhe reverências, prestar-lhe reverências, Krishna está garantindo impreterivelmente, não haverá obstáculo que impeça você de ir ter com ele, de ir ao encontro dele. Assim como você vai se encontrar, você liga para um amigo e marca: vamos nos encontrar na praça tal, no parque tal, no restaurante tal, no clube tal. Então, assim, Krishna está dando a indicação de como a gente vai fazer, o que a gente vai falar quando a gente ligar para ele pelo telefone. Né? Como o Prabhupada dizia, o que significa ligar, usar o telefone para falar com Krishna? Né? Ele falava: você, toda vez que você estiver cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, automaticamente, nesse telefone transcendental, o número é 999-9999. Brincadeira. Mas você automaticamente, porque está cantando o santo nome, você está fazendo uma ligação direta para Krishna. Porque Krishna e o nome de Krishna não são diferentes entre si. Então, se você canta o santo nome, e se você medita num verso como este, por exemplo, enquanto canta Manmanabhava madbhakto madhyaji manamaskuru, né? Se você medita no significado confidencial deste shloka, deste verso que o próprio Krishna está falando, então é como se você estivesse falando no telefone e estivesse falando com Krishna. Krishna, então vamos marcar quando eu partir deste mundo, que eu abandonar este corpo feito pelos elementos da natureza inferior, os elementos inferiores, né, os elementos materiais. Então, vamos marcar que lugar em Vrindavana. Né? Me diz, por favor, Krishna, em que lugar em Vrindavana nós podemos nos encontrar? E aí, Krishna, neste verso, ele vai incluir, substituindo as palavras do outro verso que tem o mesmo começo, ele vai dizer assim também:
Satyante Pratijane, eu prometo, Krishna falando Pratijane Priyosime. E ele está fazendo uma promessa, esta promessa, de que Arjuna, de que todo aquele que praticar este processo vai chegar à morada dele. E ele diz, eu te prometo isto, Priyosime, porque tu és, meu amigo, muito querido. Né? Então, o nosso querido Gurudeva, naquele livro que todos aqueles de vocês que têm o clube do Bhakti Leitor têm, e alguns outros devotos afortunados, naquele livro chamado A Essência do Bhagavad Gita, ele explica que estes dois versos, o verso 9:34 e o verso 18:65 da mesma obra transcendental, Srimad Bhagavad Gita, esses dois versos são a essência da Bhagavad Gita. Porque Krishna fala para Arjuna de uma série de coisas. Né? Ele começa explicando para Arjuna Atma Tattva, Atma Jnana, o conhecimento, a verdade sobre Atma, sobre a alma infinitesimal, sobre o ser espiritual, que é parte integrante, que é a eterna parte integrante de Krishna. Então ele começa a falar sobre esse assunto com Arjuna no 2º capítulo da Bhagavad Gita. E depois ele fala sobre karma, né? Karma Yoga, ou o processo de yoga pelo qual você realiza suas atividades e o fruto das suas atividades você oferece a Krishna. Né? Karma Yoga. Aí depois Krishna fala no centro, no núcleo da Bhagavad Gita, é justamente quando ele está falando aqui no 9º capítulo, porque o núcleo da Bhagavad Gita começa no capítulo 7º. Então vai do capítulo 7º ao capítulo 12º. Brincadeira, capítulo 12º. Né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os 6 capítulos intermediários. Aqui ele vai falar esse verso: Manmana bhava mad bhakto madhyaji manamaskuru mamevaishasi yukta ivam atmanam makparayanaha. Né? Então aqui, como o nosso Gurudeva esclarece, quando ele fala isso para Arjuna, ele está falando do que há de mais íntimo em termos de conhecimento, em termos de sabedoria, em termos de relacionamento entre ele e nós, em termos de possibilidade de experimentar felicidade. Na verdade, está falando da possibilidade suprema, ou da possibilidade de nós experimentarmos a felicidade suprema. Né? E depois, ele também, no próximo verso, ele fala, no verso 66, ele fala, Mamekam Sharanam Braja. Braj. Mamekam Sharanam Braj. Ele novamente, ele reforça essa ideia de que aquele que pratica Sharanagati, rendição a ele, né? Ele vai eventualmente estar na companhia dele, estar na companhia de Krishna. E quando ele estiver na companhia de Krishna, ele vai estar em um corpo apropriado para desfrutar desta companhia. Né? Na verdade, ele vai estar num corpo apropriado para Krishna desfrutar da companhia dele. Né?
Mas toda vez que ele tiver, e aí toda vez é um, não sei se a gente chamaria de eufemismo, porque uma vez que ele alcance Krishna, Krishna também em outros versos da Gita ele diz assim, que aquele que o alcança, ou seja, aquele que conquista o coração de Krishna e por isso eventualmente vai morar em Goloka Vrindavana, em Braj, outro nome para Goloka Vrindavana, Braj. Esta pessoa vai, deixa eu localizar aqui algo muito importante, vai estar situada, vamos dizer assim, na sua forma transcendental eterna. Krishna tem sua forma transcendental eterna e a Atma, a alma, a Diva, cada um de nós tem a sua forma transcendental eterna. E isso também fica patente quando Krishna fala para Arjuna assim: Janma karma chame divyo evanjo vetitatataha tyaktva deham punarjanma naitimam etiso juna. Janma karma chame divyam evanjo vetitatataha. Krishna está falando aqui nessa primeira linha, Janma karma chame divyam evanjo vetitatataha. Ele está falando nessa linha que aquele que tem veti, veda, ved, né, são todas palavras com a mesma raiz, que significa aquele que sabe, aquele que conhece, de fato conhece. Quando a gente fala de veti aqui, quando Krishna fala de veti aqui, é aquele que conhece porque vivencia, experiencia, porque se relaciona com o objeto do seu conhecimento. Então esse é o Veti que Krishna, ao qual Krishna está se referindo. Então, Veti Tattvaha, ele tem essa vivência em realidade, em profundidade, né? O que ele conhece? O que ele sabe? Ele sabe Janma Karma Chame Divyam. Ele sabe que o Janma, o nascimento de Krishna, e o Karma, as atividades de Krishna, são Divyam, transcendentais. Né? Janma Karma Chame Divyam. E este sadhaka, este yogi, este transcendentalista, que sabe Janma Karma Chame Divyam, que ele sabe que a forma com a qual Krishna aparece neste mundo e a maneira pela qual Krishna aparece nesse mundo e as atividades que Krishna realiza nesse mundo, ele sabe que tudo isso é completamente transcendente. Nada disso é tocado de forma alguma pelos elementos da matéria. Né? O corpo de Krishna é completamente transcendental. As atividades também são de natureza 200% transcendental. Então, este sadhaka, este yogi, este bhakti yogi que sabe disso, ele também sabe que os companheiros eternos de Krishna que aparecem neste mundo material aparecem nas mesmas circunstâncias. Eles não nascem como alguém que está condicionado pelos modos da natureza, alguém que está enredado no conceito corpóreo de vida, como nossos Gurudevas gostam de dizer, né? Ele está em Maya Samsara, né? Aquele que está em Maya Samsara está nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, em que ele é assim levado para lá e para cá pelas ondas do oceano de repetidos nascimentos e mortes, pela agência de Maya, a energia ilusória de Krishna. Então, a pessoa que está passando por esse Maya Samsara, Jada Samsara,
ela tem uma classe de nascimento, mas aquele que é eternamente companheiro de Krishna, quando vem a este mundo da mesma forma que Krishna, o seu nascimento e todas as suas atividades são divyam, são transcendentais. E aí Krishna, ele conclui: Tyaktva deham punarjama. Cadê punar? Outra vez. Krishna está dizendo: Tyaktva deham punarjama. Cadê o na? Na etimam etisorjuna. Na etimam etisorjuna. Ele está dizendo que para essa pessoa que tem essa percepção da existência, que pode, que conquista pela prática de bhakti, que, como Krishna mesmo resume, tem basicamente 4 atividades: pensar sempre nele, tornar-se seu devoto, prestar-lhe reverências e adorá-lo. Então, aquele que está sempre ocupado nessas 4 atividades, Krishna promete para ele que quando ele deixar este corpo, se ele nasceu naquela classe de nascimento, de situação em que o corpo dele não é transcendental, em que o corpo dele é o resultado do karma, da lei de ação e reação, de vidas e vidas e vidas e vidas, mas se ele estiver praticando esse processo, quando ele abandonar esse corpo, ele não volta a nascer neste mundo material, senão, Krishna diz, ele não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna. Tyaktva deham punarjanma naitimam etisorjuna. Naitimam eti sorjuna, ó Arjuna. Este indivíduo que tem esta percepção, ele alcança Vrindavan, Goloka Vrindavan, Então aqui esse aqui é o 4º capítulo da Gita. Krishna está apresentando uma das primeiras indicações a Arjuna da sua transcendência, e está embutindo nessa apresentação da sua própria transcendência a possibilidade de Arjuna alcançar a mesmíssima transcendência. Como no verso 4 deste mesmo capítulo 4, Arjuna tem uma dúvida. Arjuna fala assim: Aparam bhavato janma, uma dúvida sobre os nascimentos de Krishna. Ele fala: Aparam bhavato janma, param janma vivashvataha, katam etad vijaniyam, tvamado proktavan iti. Ele fala assim, ele diz que o Deus do Sol, Arjuna está falando para Krishna, o Deus do Sol, Vivashvan, nasceu antes de ti, ó Krishna. Como poderia entender que no começo ensinaste-lhe esta mesma ciência? Pode deixar aberto, se for possível. Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Radhe Shyam. Então, como seria possível? Arjuna tem essa dúvida, porque Krishna fala para ele que esta mesma ciência da Bhagavad Gita, ele a ensinou a Vivashvan, o Deus do Sol, há milhões de anos antes. Mas Arjuna está com ele, está diante de Krishna. Krishna está com 120 e poucos anos, né? Kurukshetra, 120 e poucos anos, né? 125 anos, mais ou menos, né? Quando ele parte desse mundo, ele tem 125 anos. Então, Krishna está na frente de Arjuna com 120 e poucos anos. Mas ele está, por ter esse seu belíssimo corpo transcendental, ele não tem nenhum sinal de degeneração. Como se fosse eternamente
como um qualificativo que se dá a ele, Nava Jovanam, eternamente jovem. Então a Arjuna fica dizendo assim, mas você, né, agora com apenas 125 anos, com esse corpinho jovem, como é isso que você há milhões de anos atrás ensinou a mesma coisa que você está me ensinando agora, para o Deus do Sol? Aí Krishna dá outra indicação, uma das primeiras indicações, de novo, do seu perfil transcendente. Ele fala: Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tanyaham veda sarvani natvam veta parantapa. Muito importante esse verso, né? Bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tanyaham veda sarvani natvam veta parantapa. Ele está dizendo: tu e eu já passamos por muitos e muitos nascimentos. Eu posso me lembrar de todos eles, mas tu não, ó subjugador do inimigo. Então, Krishna aqui está falando da sua onisciência, né? Ele diz que ele se lembra de todos os nascimentos. Quantas e quantas vezes ele nasceu, mas todas as vezes que ele nasceu, Janma Karma Chame Divyam. Todas as vezes que ele nasceu com a sua forma original, ou com a forma original de um dos seus avataras, né? A Varaha, amanhã nós vamos comemorar o aparecimento transcendental de Varaha Deva, Vishnu Tattva, uma manifestação, um avatar de Krishna. Varaha, Nishinra Deva, Buda Deva, Vamana Deva, Ramchandra, Parashurama, Prithu Maharaj, Hamsa, Hayagriva, Dhanvantari, né? Quantas e quantas manifestações Vishnu Tattva na mesma categoria de Krishna, mas expansões ou expansões das expansões deste que é Swayam Bhagavan Krishna, a personalidade de Deus original, né? Então toda vez que ele aparece, seja ele pessoalmente, ele também fala isso, seja ele pessoalmente ou uma das suas manifestações, dos seus avatares, ele aparece na sua forma transcendente. E todas as suas atividades também são divyas, são divinas, né? Então, esses versos, à medida que a gente vai estudando Gita, a gente vai percebendo como que Krishna vai alinhavando a filosofia, que é um dos aspectos da sua existência, né? Krishna tem 6 qualidades, né? Ele é aquele que tem em quantidade absoluta, ele tem beleza, Shri, né? Beleza infinita, né? Os Shastras, os textos sagrados descrevem que é a primeira vez que o sadhaka, que o transcendentalista que está praticando e chega à fase da prática em que pode ter darshan, pode ver Krishna diretamente, a primeira vez que ele o vê, ele desmaia, ele fica tomado de êxtase e ele desmaia, né? Ou também outro sintoma de quem tem o darshan de Krishna pela primeira vez, como no exemplo de Dhruva Maharaj, que com 5 anos de idade, pequenininho, tem o darshan de uma manifestação de Krishna chamada Prishnigarbha, Vishnu. Ele começa a chorar profusamente e a sua voz fica embargada e não consegue falar, ele fica né? Com a voz embargada, em êxtase, né? Porque quando ele tem a visão da forma transcendental de Prishnigarbha, ou quando o sadhaka tem a visão da forma transcendental de Krishna, Brajantananda Krishna, lindíssimo, tocando sua flauta, com seu corpo dobrado em 3 partes, né, com um turbante lindíssimo e uma peninha de pavão assim, sempre voltada para o lado esquerdo, que é o lado de Krishna, onde sempre está Srimati Radhika,
Shri Radha Thakurani. Então quando ele tem esse darshana, essa visão pela primeira vez, ele desmaia, né? Shri, a beleza de Krishna. Então essa é uma qualidade, né? Beleza. Depois a Balya, ou Virya, força, ele é bem fortinho, né? Como ele demonstra naquele passatempo, ele tem 7 aninhos, e aí está caindo um aguaceiro devastador sobre Vrindavana, sobre sua terra transcendente, que se manifesta no mundo material, numa região da Índia, a 200 quilômetros mais ou menos de Delhi, do mundo moderno, né? Uttar Pradesh. Então, essa chuva devastadora está caindo sobre Vrindavana. Então, Krishna, com o dedo mindinho da mão esquerda, ele ergue uma colina chamada Govardhan, que está aqui presente conosco na sua forma muitíssimo pesada, de talvez 5 gramas, né? Uma manifestação de Giriraj Govardhana, está aqui nos dando suas bênçãos para os nossos encontros, para os nossos estudos. Então Krishna ergue essa colina muito grande, assim, muito extensa, não sei quantos quilômetros quadrados, 22 quilômetros quadrados, Govardhana? 22 quilômetros quadrados ou mais, né? Então ele ergue com o dedo mindinho da mão esquerda essa colina. Ele fica 7 dias segurando a colina assim, para fazer da colina, da parte de baixo da colina, uma proteção, um guarda-chuva enorme para proteger todos os habitantes de Vrindavan, as vaquinhas, as gopis, os gopas, Nanda Maharaj, Yashoda Maiya, Parjanya, todos esses grandes, esses companheiros eternos de Krishna, né? Então ele tem força, ele é bem fortinho, né? Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. E aí depois, outra qualidade, ele é rico, ele é opulento, né? Ele tem Aishwarya, né? Tudo pertence a Krishna. Todos os elementos que formam o corpo, os diferentes formas de vida, tudo pertence a Krishna. Então, terceira qualidade de Krishna, ele tem toda a opulência. A quarta qualidade, ele tem todo o conhecimento, né? Ele tem todo o conhecimento. Ele é conhecido também como Trikalagya. Ele é onisciente, ele sabe tudo o que aconteceu no passado, tudo o que está acontecendo neste exato momento e tudo o que vai acontecer no futuro. Então ele é Trikalagya, né? Aí depois a quinta é Yasha. Ele é muito famoso. Krishna é famosíssimo. Onde quer que você viaja, sai do planeta Terra. Se você conseguir sair do planeta Terra, como alguns yogis conseguem fazer no seu corpo sutil, você sai do planeta Terra, vai visitar vários outros planetas, e em todos os outros planetas você vai ouvir alguém falando de Krishna, citando o conhecimento transcendental, o conhecimento eterno que Krishna transmite na Gita, nos Puranas, nas Upanishads e assim por diante, né? E quanto mais você vai galgando posições superiores, vamos dizer assim, no universo, e depois, inclusive, adentrando o mundo espiritual, cada vez mais você vai ouvindo falar das opulências de Krishna. Ele é muito famoso, né? E também os seus devotos estão sempre fazendo por onde a fama de Krishna se expandir cada vez mais, se espalhar cada vez mais. Simplesmente pelo processo de cantar Hare Krishna, por exemplo, né? Você sai na rua cantando Hare Krishna, como às vezes você vê, às vezes acontece, e deve acontecer mais e mais e mais. As pessoas falam, Krishna, aquele ali é o Krishna, olha, o Krishna está passando, são os devotos de Krishna. Então, Krishna é muito famoso. E sexta qualidade,
ele é muito renunciado, ele tem vairagya, né? Ele é renunciado. Ele tem tudo isso, tem todas essas qualidades, mas ele não demonstra o menor apego por elas, porque ele é capaz de compartilhar todas essas qualidades com aqueles que são priosimeka, aqueles que são queridos dele, né? Então ele é renunciado. Então, mas eu não me lembro porque eu estou falando dessas qualidades. Você se lembra porque eu estou falando das qualidades de Krishna? Se lembra, Madan? Acho que o Madan não está comunicável. Ele está cantando o seu mantra. Mas enfim, Bhagavad Gita, o conhecimento comunicado, transmitido diretamente por Swayam Bhagavan, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus original. E como o nosso querido Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como ele diz na introdução à Bhagavad Gita, ele cita um versinho famoso. Deixa eu ver se está aqui o versinho. Ekam Shastram Devakiputra Gitam Eko Devo Devakiputram Eva Eko Mantras Tasya Namani Yani Karmapyakam Tasya Devasya Seva. Então esse é um verso do Gita Mahatmya. É um texto sagrado que fala das glórias da Bhagavad Gita, desse texto sagrado. Um texto sagrado glorificando o outro texto sagrado, Gita Mahatmya. Um texto sagrado em que as características especialíssimas da Gita são reveladas, como aqui o versinho 7º do Gita Mahatmya está dizendo: Ekam Shastram Devakiputra Gitam. Hoje em dia, aí o nosso Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele termina a sua introdução à Gita comentada por ele dizendo: hoje em dia as pessoas estão muito desejosas de ter só uma escritura, um só Deus, uma só religião e uma só ocupação. Portanto, Ekam Shastram Devakiputra Gitam. Então, por isso esse verso que glorifica Bhagavad Gita diz: Ekam Shastram, uma só escritura. E que escritura é essa? Devakiputra Gitam. A escritura que é falada por Devakiputra, o filho de Devaki e Vasudeva, Krishna. E depois, Eko Devo Devakiputra Eva. Que só haja um Deus para o mundo inteiro. Aí ninguém fica brigando. Não, eu tenho um Deus, você tem outro, você tem outro, você tem outro, você tem outro, você tem outro. Não. Deus é um só. Eko Bahunam Jovidadati Kamam. Nityo Nityanam Chetanais Chetananam Eko Bahunam Jovidadati Kamam. Esse verso muito importante das Upanishads confirma isso. Eko Nityo Nityanam. Existem Nityanam, existem inúmeros seres vivos eternos. Nityanam. Mas existe um só ser vivo, eterno e supremo. Nityo Nityanam Chetanais Chetananam. O ser vivo supremo e eterno, ele é Chetana, ele é dotado de consciência. Da mesma forma que os inúmeros seres vivos eternos e piquirruchos também são dotados de consciência. Chetananam. Nityo Nityanam Chetanais Chetananam Eko Bahunam Jovidadati Kamam. E aí esse versinho muito importante diz que este Eko, como aqui, Eko, mesma palavra, Eko Devo, um só Deus. Este Eko é Krishna, que é esse ser vivo supremo, é único e inigualável. Bahunam Jovidadati Kamam, que esse ser vivo supremo, único e inigualável, é aquele que está
sempre satisfaz o desejo de Bahunam, de todos os ilimitados seres vivos. Jovidadati Kaman. Então, toda vez que você tem um desejo, você pode escrever que quem satisfaz o seu desejo é Krishna, que está no seu coração. Né? Então, aqui, esse verso está dizendo Ekodevo Devakiputra Eva. Que haja esse único Deva, esse único Deus. E que haja Ekomantras Tasya Namani Yani. Um só hino, um só mantra, uma só oração. Qual é? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vocês devem saber aquela história de Srila Bhaktivinoda Thakur, um grande acharya, um grande santo Vaishnava, que no fim do século, no comecinho do século XX, ele estava cantando Hare Krishna, estava fazendo seu sadhana, sua prática espiritual em Navadvip, e ele estava sentadinho assim cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E de repente ele abriu os olhos, ele viu uma manifestação super iluminada, o formato de um templo lindíssimo assim. E ele também pôde ver inúmeros seres humanos assim em volta daquele templo, cantando, dançando e cantando Hare Krishna. E ele olhou assim, aquela visão que ele teve muito nítida, muito linda, muito esotericamente mística. Ele pôde observar que aqueles vários seres humanos, eles tinham formas diferentes. Uns tinham a tez negra, outros tinham a tez amarela, outros tinham a tez mais para avermelhada, mais para branquinha. Uns tinham o corpo altinho, outros tinham o corpo baixinho. Né? Então ele profetizou que nesse mesmo lugar, que se chama Shri Mayapur Dham, Shri Mayapur, Shri Antadvip Mayapur Dham, né, que é a ilha interna, entre 9 ilhas, a ilha que está interna, rodeada pelas outras 8 ilhas, que é o lugar onde Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu nasceu. E ele profetizou que em algum momento no futuro próximo alguém ia viajar pelo mundo inteiro, ia transportar um tesouro inigualável, um presente inigualável para toda a humanidade. E esse alguém ia ensinar a todas as pessoas do mundo, de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer gênero, de qualquer condição social, ele ia ensinar para todas elas indiscriminadamente a importância, o valor supremo de se cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ele pôde entender naquela visão que ele teve, ele pode entender que pessoas do mundo inteiro, da mesma forma que iam receber na sua casa este presente inigualável, elas iam, em gratidão, por gratidão, elas iam para Mayapur e elas iam ter darshan de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Elas iam lá conhecer a terra na Bengala Ocidental, em Shri Navadvipam. Elas iam conhecer a terra deste Prema Yuga Avatar, né? Essa manifestação divina que vem estabelecer a era do amor divino, que é justamente esse momento riquíssimo em que nós estamos vivendo, né? Então ele está falando disso. Ekomantras Tasya Namani Yani. Todos, negros, brancos, judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, budistas, todos estão cantando Hare Krishna. Ricos, pobres, feios, bonitos, sérios, engraçados, estão cantando Mahamantra Hare Krishna. Às vezes alguns cantam mesmo contra a vontade.
não é? Às vezes tem uns devotos que estão cantando o Harinama na rua e alguns falam assim, lá vem eles cantando o Hare Krishna de novo. Olha, por que eles cantam Hare Krishna o tempo todo? Então todos estão se beneficiando. Aqueles que cantam criticando, que cantam tentando evitar cantar, mas cantam de qualquer maneira. Todos estão cantando Hare Krishna em todas as cidades, em todas as aldeias do mundo. E karmapi ekam tasya devasya seva, que haja uma ocupação que seja comum para todos os seres vivos. E essa ocupação é o serviço, o seva, a novamente este ser supremo, único e inigualável, Bhagavan Shri Krishna. Servir a Krishna. Especialmente nesta era que nós estamos vivendo, como nós acabamos de falar, cantando Mahamantra Hare Krishna. E com isso nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje, nosso estudo da Bhagavad Gita, cantando Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari, Jaya Sachidananda Jaya Gaura Hari. Nitai Go Premanandi Dandavat Pranams Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhu Bheva Cha Pachitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha.